Ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: as atitudes do meu marido me incomodam. O que eu tenho que fazer? O que acontece aqui no meu casamento? Sobre isso que a gente vai falar. Tô vendo o pessoal entrando, bom dia para todo mundo que vai entrando. Então vamos lá, vamos conversar sobre as atitudes do marido que tanto te incomodam, tá? Então, quando a gente pensa em atitudes do marido que incomodam, a gente para se perguntar, né? Por que a gente não conseguiu perceber isso antes de casar? O que acontece aí que de repente as atitudes do marido começam a incomodar? Então, o que acontece? Quando a gente casa, assim que a gente casa, é tudo muito bonito, né? É uma maravilha. Tá tudo correndo super bem, tá tudo indo de vento em popa, a gente tem casinha nova, tá tudo novinho, então é muito gostoso. E aí, sabe o que acontece? Essas atitudes que incomodam lá no começo do casamento, a gente vai deixando para lá, a gente vai empurrando ali para debaixo do tapete. Por quê? Porque o começo do casamento tem as suas maravilhas, você não tá com o casamento desgastado a ponto dessas atitudes te incomodarem tanto. Só que aí começa a vir a rotina. 24 horas juntos, aí aquelas maravilhas do começo do casamento já começam a diminuir um pouco, e aí essas atitudes que antes você, né, não ligava tanto, elas começam a ficar muito latentes, elas começam a te incomodar demais. E aí, é daí que começa essas atitudes te incomodar, é aí que começam as brigas, começam os desentendimentos, e são nesses momentos, são nesses assuntos mal resolvidos que o casamento ele vai indo ladeira abaixo, ele vai chegando ao divórcio sem que você perceba, sem que você se dê conta. Então, olha como é valioso você aprender a lidar com essas atitudes do seu marido que te incomodam. Por quê? Porque quando você faz isso, você não deixa chegar numa situação, num extremo que vocês acabam se desrespeitando, sabe, durante as brigas, acabam falando coisas que se arrependem depois, entende? Então, por isso que é importante. E aí, quando você entende isso, você começa a associar que essas atitudes do seu marido, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Que essas atitudes, elas fazem parte de algo que é chamado temperamento. Vou explicar aqui para vocês o que é, para que vocês tenham clareza e consigam lidar aí com essas atitudes. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no meu casamento, como que isso foi se desenrolando? Quando eu e o Wellington casamos, é exatamente isso que eu descrevi. Era tudo muito lindo, recém-casados, né? Tudo novinho ali, a gente junto o tempo todo. E eu sempre fui uma pessoa muito mais acelerada. O Wellington, ele sempre foi uma pessoa mais sossegada. E esse tipo de diferença faz parte do temperamento. Então, afinal, o que é o temperamento? O temperamento é o modo como cada pessoa reage a uma determinada situação. Isso é o temperamento, como você reage, como eu reajo. E aí, fizeram um compilado de comportamentos padrões e chegaram em 4 tipos de temperamento, que eu vou explicar aqui para vocês, que é o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, fleumático e melancólico. Fica tranquila, você não precisa entender nada disso agora. Eu vou explicar para vocês quais são algumas das características de cada um desses temperamentos. Só que fizeram esse compilado para a gente, especificamente Hipócrates e mais para frente Galeno, fizeram essa categorização de conjuntos de comportamento. E aí eles denominaram esses 4 temperamentos que eles chamam de teoria humoral, né? Que é a teoria do humor. Então, assim, vou dar um exemplo prático aqui. Você é uma pessoa que é mais acelerada, é mais dinâmica, e aí você tá saindo de férias com a sua família, com seu marido.
E aí, por você ser dinâmica, por você ser uma pessoa mais prática, mais objetiva, mais acelerada, muitas vezes você acha que o seu marido também deveria ser da mesma maneira. E não é assim. Muitas vezes o temperamento dele não é igual ao seu. E por você querer que ele esteja ali no mesmo na mesma vibe que você naquele momento, sabe? Olha, a gente tá indo viajar, a gente tem que ser ágil, tem, sei lá, um voo esperando, sabe? A gente tem hora marcada para embarcar. E aí você espera isso dele. Só que o temperamento dele é diferente. E quando você entende que o temperamento ele é diferente, aí sim você começa a se preparar, a ser estratégica, uma vez que você entende isso. Deu para entender? Então, a partir do temperamento, a gente consegue encontrar esses padrões de tipo de reação que a pessoa vai ter sobre em determinada situação. Então, existe, por exemplo, vocês sempre viajam. Conhecendo o temperamento do seu marido, quando tiver uma viagem, você sabendo o jeito dele, você vai conseguir se antecipar para que não haja briga, entende? E aí, isso você leva para tudo, não é só no relacionamento, até o nosso modo como lidar com as situações mais difíceis da vida. Por exemplo, uma reação a um assalto. Você tem ali, imagina o mesmo cenário, uma pessoa que está no farol, ela está ali no trânsito e aí vem um motoqueiro e aborda. Uma pessoa vai ter a reação de fugir, a outra pessoa vai ter a reação de ficar paralisada, a outra pessoa vai ter a reação de enfrentar, entende? Então olha só como a situação ela é a mesma. É a pessoa sentada no carro, ali no farol, no semáforo, aguardando para poder sair. Motoqueiro chegando, a situação é a mesma, mas o modo como a gente se comporta, ele está muito ligado ao nosso temperamento, entendeu? Então, esse é um ponto. E agora, a gente vai falar sobre o porquê você conhecer o temperamento do seu marido vai te ajudar especificamente com as atitudes dele que te incomodam. Primeiro, vai te ajudar a conhecer melhor quem é o seu marido. Quando você conhece o conjunto de comportamentos padrão do seu marido, é como se você entrasse na cabeça dele. É como se você conseguisse entender que determinada situação, por exemplo, uma festa, vai acontecer e você já sabe mais ou menos como que vai ser o jeito que ele vai se comportar. E quando você está presente para isso, quando você entende isso, você consegue ser estratégica, você consegue se antecipar. Inclusive, ser estratégica é uma das siglas das letras lá do método DEC, né? Que é divina, estratégica e de comunicação que convence. Uma mulher que tem comunicação que convence. Então, esse é o método DEC, essa é a mulher DEC, é uma mulher que ela é divina. Por que divina? Porque ela busca primeiro a Deus, acima de todas as coisas, para conseguir ter sabedoria para lidar com o marido, para proteger a família, para poder cuidar da família, né? Uma mulher que ela luta ali junto com Deus para conseguir resgatar o amor na família, resgatar a harmonia, resgatar a cumplicidade. Ela é estratégica. Justamente isso que eu tô falando aqui hoje. Por quê que a mulher DEC ela tem que ser estratégica? Porque é uma mulher que ela dá sempre um passo pensando no resultado que ela vai ter lá na frente. Ela não age por impulso, ela não age por uma emoção que veio ali na hora e fez ela meter o pé pelas mãos. Não, a mulher estratégica é uma mulher que sabe que o momento de silêncio muitas vezes é necessário para que lá na frente ela consiga a vitória. Então, por isso que é ser estratégica. E o C de comunicação que convence, que é através da comunicação, o jeito dela de se comunicar com o marido, ela tem ali o poder nas mãos dela para poder aproximar o marido de volta. Tá? Então, esse método DEC eu aplico dentro do meu programa Elo no Lar,
que inclusive as inscrições se encerraram na semana passada, já tem uma série de alunos já que começaram, já estão tendo aí pequenas conquistas nesse comecinho, então esse é o método, né? Esse é o fundamento. E ser estratégica nesse momento, conhecendo os temperamentos do seu marido, é fundamental para o seu casamento ser restaurado, tá? Então vamos continuar aqui. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Wellington, avaliando, fazendo o teste de temperamento dele, ele é uma pessoa fleumática. Eu sou uma pessoa colérica. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de características de cada um dos temperamentos, mas para vocês terem uma ideia, o fleumático, ele é totalmente tranquilo, totalmente paciente. É a pessoa mais pacífica que você conhece, pode ter certeza. Se você conhece uma pessoa que é paciente, que é pacífica, ele é fleumático. E eu sou colérica. O que é uma pessoa colérica? É uma pessoa que é mais prática, uma pessoa que é mais ágil. Então, você imagina, eu e meu marido, quando a gente tinha que ir para uma viagem que tinha hora marcada, que tinha voo marcado e que a gente estava atrasado. Imagina como que não era briga em casa. A gente sempre brigava para ir para as viagens. Por quê? Porque era eu cobrando do Wellington agilidade e ele falando que eu ficava pressionando ele, que eu ficava reclamando, que não sei o quê. Enfim, a gente saía de casa sempre emburrado. Só que, a partir do momento que eu entendi que esse jeito do Wellington de ser mais paciente, de ser mais, né, mais tranquilo, quando eu entendi que esse era o jeito dele e que eu não poderia mudar o jeito dele, eu teria que aprender a me adaptar, né, e tanto ele ao meu jeito, quanto eu ao jeito dele, aí sim as coisas começaram a mudar de figura. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a ser estratégica. Bom, se eu sei que na hora né, da correria, da loucura ali, eu não posso contar com a mesma agilidade que eu tenho da parte dele, eu vou me antecipar. E aí, o que eu comecei a fazer? Que é algo que até a minha mãe falou: Nossa, Carol, passa essa lista para mim. Eu faço um checklist. Eu faço um checklist no aplicativo To Do, e eu coloco, eu tenho esse checklist pronto de todos os itens que a gente precisa levar para uma viagem. E aí, quando a gente está arrumando as malas ali, o Wellington ele não precisa ficar pensando o que tem que levar, nem ele nem eu. Ele vai olhando, ele vai ticando, a gente compartilha essa lista, ele vai ticando e a gente vai fazendo as coisas de uma maneira muito mais sossegada. E aí, quando a gente começou a usar essa estratégia, ele até falou: Nossa, Carol, nem acredito que a gente nem brigou hoje. Por quê? Porque quando você entende, quando você é estratégica, quando você entende que esse jeito é o jeito do seu marido, aí você começa a entender que você pode sim fazer algumas outras coisas. É muito mais fácil. O que a gente tem que fazer o tempo todo? A gente tem que evitar briga. Ah, Carol, então para evitar briga eu tenho que deixar de falar o que eu acredito? Não, não é isso. Mas se tem coisa, se tem atitude, se tem comportamentos que você pode ter para que essas brigas elas não aconteçam, você tem que ter sim, tá? Deixa eu ver se tem comentário aqui. O pessoal do YouTube mandando bom dia. Do Instagram, vamos ver se tem perguntas. Alguma dúvida aqui? A Claudiana falou assim: ó, é verdade, meu marido sempre quando sai comigo, ele sempre brigava, agora eu vou fazer tudo antes. Isso aí, e assim, não é que você tenha que fazer tudo antes sozinha. Não é isso. Você pode contar com a ajuda dele, mas entendendo que não dá para deixar ali para a última hora. Ou você, por exemplo, se eu acordava 2 horas antes de ter que sair de casa e não estava dando tempo, então agora eu vou começar a acordar 2 horas e meia antes. Por quê? Porque aí eu tenho um tempo maior, ele vai ter um tempo maior para me ajudar sem que eu perca a minha paciência. Entende? Então, olha só como a gente consegue fazer, e não necessariamente você tem que fazer tudo sozinha. Muito pelo contrário, tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, e especialmente as alunas que trabalham, que têm filho, você não tem que se matar. Você não tem que dar até sua última gota de suor para poder fazer tudo na sua casa enquanto seu marido ficar lá sentado no sofá.
Isso não pode acontecer. Se os dois trabalham, se o filho é dos dois, se a família é dos dois, quem tem que fazer? Se quem vai jantar são os dois, quem é que tem que fazer? São os dois. Então tem que ter esse tipo de entendimento, tem que ter essa divisão de responsabilidade. E outra, gente, mente vazia, oficina do diabo, né? Se você tá ali se matando, fazendo um monte de coisa, e você não tem tempo nem de se cuidar, seu marido tá ali sentado no sofá ou no celular, o que você acha que vai acontecer? Começar a ver um monte de porcaria. Então, não. Vocês têm que aprender a distribuir as tarefas, a distribuir as responsabilidades, não mandando, não exigindo, mas fazendo ele entender que a casa é dos dois, a vida é dos dois, a família é dos dois, certo? Então, vamos lá. Então, esse é um ponto, né? Você, para lidar com essas atitudes que te incomodam, conhecer o temperamento vai te ajudar a conhecer mais o seu marido e se antecipar para o que pode acontecer. Outro ponto aí que conhecer o temperamento dele vai te ajudar é que você vai conseguir dizer claramente para o seu marido as atitudes dele que precisam ser melhoradas. Por quê? Porque quando Hipócrates e Galeno, eles construíram ali essa teoria moral, que é o conjunto de comportamentos desses 4 temperamentos, eles compilaram ali características tanto positivas quanto negativas. E o que isso significa? Que quando você vê ali uma atitude do seu marido, que é um padrão de temperamento dele, é um padrão do comportamento dele, tudo bem, pode ser que ele não mude da água para o vinho, por quê? Porque é um padrão de comportamento dele. Mas quando você traz aquele problema específico, aquela característica específica para que vocês consigam conversar, aí a comunicação ela consegue fluir de uma maneira melhor. Por exemplo, quando você fala assim para o seu marido, eu queria que você fosse mais carinhoso comigo. Gente, ser carinhoso envolve uma série de coisas que ele pode fazer. Do que você pode estar falando? Você pode estar falando de abraço, pode estar falando de dar um presente, você pode estar falando de falar um eu te amo. Você precisa aprender a ser específica. E quando você tem uma atitude do seu marido que tá te incomodando e você conhece quais são os comportamentos padrão dele, entendendo isso, você consegue trazer com clareza. Por exemplo, o Wellington ser mais acomodado é uma característica do fleumático. Quando eu trago isso para a nossa conversa, eu entendo que isso faz parte do temperamento dele, por isso eu tenho que entender, mas eu consigo trazer especificidade, eu consigo ser clara na minha comunicação. E aí você pode falar assim para mim, Carol, mas eu falo com meu marido, eu tento conversar com ele não me escuta e ele não entende o que eu falo. E eu sei que a gente tenta falar, a gente tenta explicar e muitas vezes eles não conseguem entender. Mas o que acontece? Você precisa aprender a ser específica. Tanto é, gente, que olha só o poder de ser específico. Fizeram um estudo com uma tribo, a tribo ela chama tribo Namíbia. Essa tribo, ela não tinha na linguagem dela, no vocabulário dela, a palavra azul. Então, eles não conseguiam reconhecer a cor azul. E eles fizeram um teste com as pessoas dessa tribo. O que eles fizeram? Eles colocaram uma série de quadradinhos verdes e um quadradinho azul. Todas as pessoas que conhecem a palavra azul, a gente fala, lógico, né? Perguntaram para eles qual que era a diferença. A gente conseguiria reconhecer claramente. Eram, sei lá, 9 verdes e um azul. Só que aquela tribo que não conhecia a cor azul, não conhecia a palavra azul, não conseguiu identificar que tinha diferença entre os quadrados. Eles não viam. O que era visível para todos nós, para eles não era, eles não conseguiam enxergar a diferença. E aí você pode falar, nossa, mas então eles tinham algum problema de, sei lá, né? A parte cognitiva deles não tá funcionando bem. Por que será que isso acontecia?
fizeram com várias pessoas dessa tribo, ninguém conseguia identificar a diferença. E aí, para descartar essa possibilidade de problemas cognitivos, o que eles fizeram? Eles pegaram europeus, aí não era mais a tribo, eram pessoas europeias, e colocaram vários quadradinhos, todos aparentemente iguais, ou seja, todos da cor verde. E perguntaram para esses europeus: tem diferença entre esses quadrados? E os europeus falaram: não, são todos verdes. Só que aí, quando foram perguntar para essa tribo da Namíbia, todos os integrantes, eles viam um quadrado que estava diferente. E você fala, ué, mas que estranho, por que eles estão vendo esse um quadrado diferente agora e os europeus não estão vendo diferença? É porque no dialeto dessa tribo, a palavra verde, os tons de verde, eles tinham palavras específicas para identificar. Aí eles conseguiam ver. Só que, como os europeus não têm isso, não conseguiam ver. E foi ali que eles conseguiram comprovar o poder que tem no nosso cérebro de entender o que ele tem base para ter como referência, entende? É a mesma coisa quando a gente traz um assunto para conversar com o marido. Se a gente não traz clareza, se a gente não traz uma base de entendimento, é como se você estivesse falando grego para ele. Ele não entende. Ah, eu quero que você me ame, eu quero que você me dê atenção, eu quero que você me dê carinho. Seja específica, traga exatamente o que você quer que ele faça. Então, olha só como as atitudes que incomodam o seu marido, muitas vezes elas estão relacionadas com uma dificuldade de ser clara na comunicação. Entende? Então, você conhecendo os temperamentos do seu marido, conhecendo exatamente quais são as características, tanto boas quanto ruins dele, quanto os aspectos negativos, você consegue trazer esse tipo de clareza para a sua comunicação, certo? E um outro ponto, um outro benefício de conhecer os temperamentos é justamente esse: o seu marido ele vai começar a te ouvir. Por quê? Porque agora ele vai entender o que você quer. Agora você vai falar para ele. Antes você falava, ele tentava fazer uma coisa ou outra achando que estava arrasando, que estava fazendo o que você queria, enquanto que não era isso que você queria. Né? A mesma coisa. Por exemplo, você fala para o seu marido: ó, eu vou sair, você limpa a casa. Ah, limpa a casa aí. Vamos supor que a coisa que mais te incomode na sua casa seja o lixo em cima da pia, aquele lixo transbordando. E aí vamos supor que para o seu marido limpar a casa significa tirar as coisas do chão. Quando você chegar e aquele lixo tiver em cima da pia, você vai falar: poxa, mas você não fez nada. E aí, ele vendo que limpou o chão do jeito que ele entende que é o limpar a casa, ele vai falar: olha como você é mal agradecida. Olha só o que eu fiz aqui. Entende? E aí, gente, começa a briga, começa o desgaste, principalmente se é no final de semana, que aí vocês brigam, ele fala: quer saber? Eu vou sair porque é sempre a mesma coisa. E aí começa. Olha só como o divórcio, ele começa nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E se a gente não dá a devida atenção para isso, se a gente não para enxergar esses pontos, o nosso casamento chega numa situação que depois, para resgatar, você vai ter muito mais trabalho. Você vai precisar de uma ajuda especializada, você vai precisar de um método, um passo a passo para seguir, para você conseguir reverter toda essa mágoa que foi ficando aí por conta dessas brigas, por conta desses assuntos mal resolvidos, entende? Então, isso que é o importante. E agora, eu vou ajudar aqui vocês falando de alguns erros comuns que eu percebo quando as pessoas querem. Quando o assunto é comportamentos, né? Então, primeiro erro comum é você querer mudar o temperamento do seu marido. Lembra que eu falei, né? Temperamento é algo que não muda. O que você consegue fazer é ajudar o seu marido a minimizar os pontos negativos e se adaptar para essa pessoa que o seu marido é. Entende? Não adianta você querer explicar, mudar. E por que isso é um erro? Porque
lembra que eu falei ali no começo, o temperamento, ele é o modo como a pessoa enxerga o mundo, como a pessoa reage às situações e o modo como ela se enxerga também como pessoa. Se você pede para o seu marido ficar mudando e ele fica mudando só para te agradar, ele vai acabar se perdendo dele mesmo. Ah, se o seu marido é uma pessoa, por exemplo, seu marido ele é uma pessoa super extrovertida e isso é um traço de temperamento, é uma característica específica de um dos temperamentos, que é o temperamento sanguíneo. Essa é uma característica muito forte do sanguíneo, ser extrovertido. E se você é uma pessoa mais reservada, se você é uma pessoa mais melancólica, que é o melancólico, ele tem a característica de ser mais reservado, um pouco mais na dele, um pouco mais até antissocial, né? Você vai querer que o seu marido mude para que seja igual a você. Só que o seu marido não é assim. O seu marido, ele é uma pessoa extrovertida, é o jeito dele de encarar o mundo, é o jeito dele de se ver no mundo. E quando você fica pedindo para que ele deixe de ser assim, você vai começar a fazer com que seu marido se perca dele mesmo. Por isso que muitas mulheres, quando estão com um problema no casamento, falam: "Nossa, mas eu não reconheço mais o meu marido". Por quê? Porque você quis mudar tanto, tantas características dele, e às vezes ele até fazia para te agradar ou para não brigar, que ele acabou perdendo, sabe? Perdendo a essência. E o mesmo erro acontece com você. Quando o seu marido ele pede para que você mude comportamentos que fazem parte do seu temperamento. E aí você, para agradar ele, você muda esses comportamentos e aí o que que acontece? Adivinha? Você se perde de si mesma também. E para se encontrar depois é muito difícil. E aí você fica numa dependência emocional desse homem. Por quê? Ele foi querendo que você mudasse tanto, mudasse tanto, mudasse tanto, que você perdeu o seu prazer pela sua própria vida e você só encontra prazer quando você está com ele. Então você imagina quando você deposita toda a sua felicidade em outra pessoa e essa pessoa para de corresponder a essa felicidade, o que que acontece com você? Você para de você para de ser feliz. E aí a sua vida começa a virar uma montanha-russa de sentimentos. Se o seu marido tá de bem com você, você fica bem. Se o seu marido tá perdido ou tá estressado com alguma outra coisa, você já fica mal achando que o problema é o casamento de vocês. Entende? Então olha só o perigo de você querer mudar o seu jeito de ser pelo outro. "Ah, Carol, mas a gente não tem que se moldar para o outro? A gente não tem que se adaptar um para o outro?" Sim, isso daí é um fator, é um elemento fundamental para o casamento de vocês dar certo. Mas antes de você se adaptar para o outro, é necessário você entender o outro, você conhecer quais são os comportamentos dessa pessoa, você não tentar mudar quem ela é. É claro, você pode tentar mudar, por exemplo, vamos supor, é um marido que ele é extrovertido. Então ele chega ali numa festa e ele quer conversar com todo mundo. Isso é um problema? Não, não é um problema. Até então, ele está sendo quem ele é, quem ele sempre foi. Agora, se esse marido extrovertido começa a ficar de risadinhas com uma mulher específica, entende? Olha a diferença. Aí sim, aí você tem um assunto isolado para trazer clareza, para trazer especificidade, para que você consiga resolver. Mas mudar o modo dele extrovertido de ser, você não vai conseguir. Sabe o que que vai acontecer? 2 coisas, ou ele vai fazer para te agradar e vai se perder igual eu falei, ou ele vai fazer só na sua frente. E aí vira aquele cara que quando você olha, hoje até vi um rapaz que é exatamente assim, quando ele tá sozinho, nossa, "Oi, bom dia, tudo bem?" Quem que não conhece? Fala para mim se você não conhece. Uma pessoa que é assim. E aí quando tá com a esposa, você fala: "Meu Deus, que transformação, o que que aconteceu?" Que ele não fala nem um "a", não fala nem "oi", entende? Então, não queira que o seu marido seja uma pessoa dessa. Seu marido, ele tem que ser a mesma pessoa dentro de casa e fora dela. Só que, se você reage mal ao modo como ele é, perto de você ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele não quer brigar, ele não quer se desentender, ele quer ficar bem, entende? Então esses são 2
2 erros comuns. Agora eu vou falar, do que vocês precisam fazer. Primeira coisa, você precisa conhecer profundamente o seu temperamento e o temperamento do seu marido. Por quê? Porque quando você conhece o seu temperamento, é muito mais fácil você se conhecer, se autoconhecer, fazer essa reflexão de quem você é, de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria. E quando você conhece profundamente o seu temperamento, aí você consegue usar os seus pontos fortes para começar a se valorizar, para começar a encher seu tanque aí de amor próprio. O amor do marido é muito bom, mas o seu amor próprio, ele é fundamental. Ele é um amor é questão de sobrevivência, você ter o seu amor próprio. Por quê? Porque se o outro cai, porque se o diabo ataca o elo mais fraco, e se seu marido ele tá afastado da igreja, ele vai ser o elo mais fraco, tá? Se isso acontece, você tem que estar forte, você tem que estar preparada, entende? Você tem que se conhecer. Então, gente, é importante você reconhecer sim os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também. Por quê? Porque uma vez que você conhece os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria, e você percebe que esses pontos incomodam o seu marido, você consegue também moldar algumas atitudes. Você consegue também ter alguns comportamentos diferentes, sim, tá? Então, isso já é uma coisa que vai ajudar vocês. Outra coisa, usar os pontos fortes do seu marido a favor do casal e da família. Por quê? Ó, por que eu falo isso? Por exemplo, aqui em casa, o Wellington ele tem uma característica que eu não tenho. Na verdade, é como se como se a gente fosse opostos, temperamentos opostos. Por quê? Porque o Wellington ele é fleumático e eu sou colérica. O fleumático ele tem uma característica muito boa que é ser paciente e eu tenho um aspecto negativo que é ser impaciente. Então, olha só, uma pessoa paciente demais com uma pessoa completamente impaciente. Como que você acha que eram as nossas conversas? Como que você acha que era? Sempre acabava em briga. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar dessa qualidade da paciência do Wellington a favor da nossa família. Então, hoje, por exemplo, e eu sou uma pessoa mais prática, sou uma pessoa que já vou fazendo as coisas, já chego, já vou, sabe? Então, como que eu usei isso no meu casamento? Eu, por ser mais prática, eu começo a fazer as coisas em casa e o Pedro, ele tá ali, ele querendo brincar. O Wellington, por ser mais paciente, é a pessoa que vai, brinca com o Pedro enquanto eu vou fazendo as outras coisas. E eu admiro demais essa qualidade hoje dele. Por quê? Porque agora ele usa no lugar certo. Ele é paciente com o Pedro, ele tem paciência para brincar, para sentar no chão, para fazer o que o Pedro quer fazer. Ele tem essa paciência. Eu já não tenho muita paciência. Eu brinco com o Pedro, tudo, assim, a gente tem esses momentos, mas o Pedro gosta muito mais de brincar com o pai dele. Por quê? Porque o pai dele é paciente. Eu sou mais aquela pessoa de cuidado, de enquanto eles estão brincando, eu estou preparando o jantar, entende? Então, olha só, eu aprendi a usar um atributo que antes era motivo de briga, agora como qualidade. Então, você conhecendo o temperamento, você consegue fazer isso no seu casamento também. E aí eu vou passar aqui só algumas características sobre os temperamentos. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, a Geise escreveu. Meu esposo foi o elo mais fácil para o inimigo usar. Geralmente, Geisa, o homem que começa a mudar muito o jeito, o homem que começa a recorrer muito à bebida, o homem que fica muito preso no celular, o homem que começa a ter o egoísmo como uma marca dele, sabe? Uma pessoa que antes não era egoísta, de repente começa a demonstrar um egoísmo que você fala, meu Deus, onde estava escondido isso? Geralmente essa pessoa que é a pessoa que o diabo tá usando para poder destruir a família, tá? Então, isso acontece mesmo, tá? Isso é muito comum. E é sempre assim, essa minha teoria, ninguém nunca derrubou, que o diabo ele corrompe sempre o elo mais fraco. E qual que é o elo mais fraco? É o elo que tá com pouca fé. É o elo que tá afastado de Deus.
Por isso que no método DEC, o D de divina, ele é um dos pontos principais da mulher. Ela tem que ter essa busca, essa união, essa confiança e esse elo com Deus. Por quê? Porque aí sim, ela não vai ser tentada? Não. Tanto é que eu falo para as minhas alunas. Eu sempre falo para elas: olha, agora que vocês entraram no programa, agora que vocês estão no caminho certo, você pode ter certeza, o diabo ele vai se levantar com todas as forças para fazer você tentar desistir. E eu já tô te avisando para que você entenda que isso é coisa dele. Por quê? Porque ele sabe que agora você tá a um passo de restaurar o seu casamento. E elas em toda a turma, elas me confirmam: "Carol, foi eu entrar que parece que o negócio piorou aqui em casa". Eu falo: "Não se preocupa, piorou porque o diabo ele tá se levantando, ele tá aqui tentando de todas as maneiras, porque ele sabe que agora que você tá no caminho certo". E quando elas perseveram, elas conseguem ter a vitória. Então, assim, o diabo ele faz isso mesmo, tá? Quando você tá no caminho, quando você começa a estar no caminho certo, ele tenta atacar tanto o homem, que é o elo fraco, como a mulher, fazendo com que ela queira desistir do casamento, entende? Por isso que quanto mais você se alia a Deus, quanto mais você escuta no seu coração da parte de Deus que essa promessa ela vai ser cumprida na sua família, mais confiança você tem para, independente do que está acontecendo no seu casamento, conseguir seguir adiante para poder restaurar, tá? Então, não desanima. Ó, a Geis até escreveu, ele tá muito decidido que não volta mais. Todos estão, tá? Nessa hora aí que eles falam que não amam mais, que quer dividir bens, que quer ir embora. Todos eles estão super decididos. Começa a mudar suas atitudes para você ver. Se eles não começam a ficar intrigados. A pessoa que estava completamente decidida começa a te olhar diferente, começa a te procurar mais, de repente começa a ser mais carinhosa, e aí ele começa a perceber que fez uma besteira gigantesca. Entende? Mas o que determina ele perceber? É a sua postura, é a sua atitude, tá? A Patrícia colocou aqui no YouTube: eu sou muito ativa e ele muito lento. Ixi, então pode ser que no seu caso aí você seja colérica também e ele fleumático, mas eu vou dar aqui algumas características. No programa, no Elo no Lar, eu trago a lista completa de quais são as características de cada temperamento, para que tanto a mulher quanto o homem consiga resolver, para consiga identificar e como trabalhar com cada parzinho, sabe? Porque pode ser, por exemplo, no seu caso e no meu, você colérico ou fleumático, mas pode ser que pode ser um casal que um seja sanguíneo, que é aquele mais extrovertido, e o outro mais antissocial. Isso, já atendi um casal assim também. Então, assim, é importante você conhecer tanto o seu quanto o dele, como conduzir essa relação. Todas as relações elas são possíveis, tá? A gente só precisa aprender como conduzir. Mas vamos lá. Colérico, qual é um ponto positivo do colérico? É ser uma pessoa prática. Então, você, Patrícia, assim como eu, e quem se identificar com essa característica de ser prática, é uma característica positiva, você consegue ser mais dinâmica, você consegue desenrolar várias coisas. Só que tem uma característica negativa, e olha só, eu vou falar aqui uma das características, mas quando a gente fala de pontos fracos nosso, né, pontos negativos, muitas vezes a gente reluta, fala: eu não tenho essa característica não. Será? Ou será que você só não está enxergando? Eu não enxergava. Mas quando eu comecei a entender que essa era uma característica do meu temperamento, aí eu comecei a ficar presente para isso. Uma característica do colérico é ser uma pessoa soberba. E o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que ela se acha mais do que ela é. Tá? Então a gente tem que ficar presente para isso, é um ponto, é um traço do temperamento colérico. O melancólico, o aspecto positivo é que é uma pessoa justa, uma pessoa que a justiça para ela vai além de tudo. E um aspecto negativo é que é uma pessoa mais antissocial, mais na dela, gosta de ficar mais nos bastidores, não gosta de socializar muito. Sanguíneo. Sanguíneo é uma pessoa que é comunicativa e um ponto negativo é que é uma pessoa desatenta.
Eu falo assim, eu sempre lembro do meu sogro, porque meu sogro, certeza que ele é sanguíneo. Bate certinho, quando eu olho a lista lá dentro do programa, é o meu sogro certinho, sanguíneo. E o fleumático, um ponto positivo do fleumático é que ele é paciente, e um ponto negativo é que é uma pessoa indecisa. Então, olha só, aqui algumas, né, características para vocês identificarem. Mas assim, já estamos aqui já há um tempão. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas características, manda na minha caixinha de perguntas. Eu coloquei hoje no Instagram uma caixinha de perguntas. Entra no meu Instagram, que ainda não segue o perfil, Caroline Flaviano CF, é meu Instagram. Começa a seguir lá, manda na caixinha, perguntando: ai, Carol, eu acho que eu sou isso, meu marido é aquilo. Tira suas dúvidas mesmo, pode mandar lá que eu tô pronta para responder. E entenda, um dos passos, gente, para restaurar o casamento, que é um dos pilares que eu ensino dentro do programa Elo no Lar, é desvendar a cabeça do homem. E isso que eu tô explicando para vocês faz parte desse pilar. Desvendar a cabeça do seu marido, entender de fato como é o seu marido, não querer apenas que ele mude para se encaixar no seu mundo, mas para que você entenda como é o mundo dele, para que vocês dois criem uma nova maneira de viver, entende? Então é isso, muito obrigada e a gente se vê aí amanhã. Amanhã tem live, tá certo? Obrigada, bom dia, tchau, tchau.